primeira edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3, a rádio que toca você. Hoje é quinta-feira, dia 14 de novembro de 2019. São 7h06. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Eu sou Marco Antônio Rodrigues e começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Vamos agora aos principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã, mas antes a previsão para hoje: tempo nublado com chuvas, máxima de 27, mínima de 23. No momento, no centro de Campos, 23 graus. Prefeitura pede de volta o orçamento de 2020 para recalcular, já que a peça tinha sido entregue, enviada à Câmara, mas será refeito o cálculo devido às constantes quedas dos royalties e participações especiais. Dono do posto Ilha na rua Rocha Leão é preso por fraude nas bombas. Previdência em investigação. Vereadores prorrogam a CPI do Preve Campos por 90 dias. Campos paga hoje folha de RPAs e comissionados referentes a um mês. Proteção das tartarugas. São João da Barra alerta para o início da temporada de reprodução. No Porto do Açu, a Justiça do Trabalho não vê legalidade no protesto. Em jogo vibrante com 8 gols e 2 viradas, o Vasco arranca um empate com o Flamengo bem no final. Mais uma tentativa de feminicídio. Mulher é esfaqueada em chapéu de sol pelo ex. Os nossos ouvintes podem acompanhar as nossas transmissões através dos aplicativos de iOS e Android, pelo Facebook, YouTube, Folha FM 98,3 ou pelo nosso site folhafm98.com ou no radios.com.br. No programa de hoje estarão conosco o jornalista Arnaldo Neto e também o Aníbal Wagner, responsável aí pelo trabalho maravilhoso no Vôlei Campos. Mas daqui a pouquinho a gente conversa. Aníbal, bom dia e muito obrigado por estar aqui conosco. Mas Arnaldo, vamos comentar aqui um pouquinho esses assuntos mais importantes de hoje da Folha da Manhã. Prefeitura pede de volta o orçamento de 2020. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, nosso entrevistado aqui já, o Aníbal, o Beto. Sobretudo, bom dia você, ouvinte da Folha FM. Marco, até um passo prudente, acredito, por parte da Prefeitura, em pegar essa peça de volta, até porque o orçamento para o ano que vem estava previsto em mais de 2 bilhões. Nós estamos entrando em um ano eleitoral, a gente não pode esquecer disso. É um ano em que todas as prefeituras se preocupam muito em manter suas contas em dias, até porque tudo isso pode influenciar muito no pleito. E a máquina, por mais que a máquina não dispute a reeleição, o que não é o caso, que o prefeito Rafael Diniz se coloca como candidato à reeleição, mas por mais que seja uma máquina que não dispute a reeleição, manter as contas em dia para que seu grupo político possa ter capital e possa estar disputando. Mas antes de tudo, antes de ser ano eleitoral, a gente tem que lembrar que a gente está passando por um ano aí com queda de receita nos royalties, queda de receita de participação especial, e você não pode, se o planejamento do ano passado para esse ano está dando uma diferença aí de mais de 150 milhões, ser tão otimista de uma peça para o ano seguinte, né? Tem um detalhe, Arnaldo, se você chega em casa, né, diz a sua mulher que você vai gastar, que você vai receber tanto no ano que vem, passa um mês e você vê que não vai receber, você vai ter que avisar ela. Pessoal, vamos recalcular, porque o Aloysio aqui sempre conta, né, qualquer dona de casa equilibrada sabe fazer essa conta de receita e despesa, né? E o município tem que aprender a fazer isso. Exatamente. Aliás, o município de Campos até fez o serviço de casa bem feito nesses últimos. Pois é, mas a peça orçamentária do ano passado para esse ano já apresenta uma diferença considerável, sobretudo nas receitas de royalties e participações especiais. Essas são as receitas oriundas da operação sobre a operação de petróleo. Então é muito improvável que no ano que vem o orçamento de Campos chegue a 2 bi. Então eu acho que tinha realmente que ser feito isso.
tinha que realmente recalcular, jogar o sarrafo para baixo. E se tiver uma superação de receita, suplementa por superação de receita. Você sobe, você claro. Você tem mecanismos para isso. E é mais isso, agradável, né? inclusive. É muito melhor do que você ter que reduzir. Depois. Ter que decretar emergência econômica. Por exemplo, aconteceu isso, pega o último ano do mandato do ex-prefeito Neco, em maio de 2016, baixar um decreto de emergência econômica, cancelando programas sociais, cancelando bolsa universitária, tudo já atrasado, salário, no final do ano, salário que atrasa, 13º sem previsão. Então, lá em 2016, a gente viu no município vizinho o que aconteceu naquela primeira grande crise do petróleo. Campos sai dessa crise porque vende o futuro 3 vezes, consegue 3 empréstimos que ficaram conhecidos como venda do futuro, à época da gestão da ex-prefeita Rosinha Garotinho, mas São João da Barra não conseguiu esse empréstimo. Na justiça, uma ação popular conseguiu barrar esse empréstimo, e aí nos chama muita atenção, né, como que Campos faz um movimento grande para tentar barrar esse empréstimo e não consegue barrar. A articulação do ex-governador Garotinho, a articulação da ex-prefeita e também ex-governadora Rosinha, esse empréstimo sai, a máquina se mantém ali funcionando, né, para a eleição, embora não tenha o resultado esperado. E esse empréstimo fica aí em dívidas a serem pagas em parcelas, não se sabe até quando, a Caixa Econômica Federal. E já em São João da Barra não conseguiu, não teve esse presente, a máquina o que teve que fazer? Decretar emergência econômica. Então, diante desses exemplos, acho que a gente pode pegar como exemplos dessa questão do gasto do recurso dos royalties, é realmente melhor jogar esse sarrafo para baixo agora, refazer o cálculo, e se tivermos uma surpresa positiva, uma produção maior, uma variação do câmbio, o preço do petróleo no mercado internacional, que é o petróleo Brent, também tiver uma alteração para cima, Campos vai poder suplementar e ter um orçamento mais tranquilo. Além disso, a gente não pode deixar de lembrar que o julgamento da partida dos royalties está suspenso por 120 dias. Não vai ser mais na quinta-feira que vem, na quarta-feira que vem, dia 20 de novembro, mas já está marcado para 22 de abril do ano que vem, né? Que é 2020, né? São 520 anos depois do descobrimento do Brasil. Bom, vamos lá. Só uma referência ao que você acabou de dizer, o Arnaldo, dos 120 dias. Eu acho que agora, mais do que nunca, as pessoas não podem dar não é nem uma acomodada, não pode nem sentar no sofá para descansar. Quer dizer, porque, né, desde 2013 que a coisa... Desde 2013 o Estado do Rio está sentado numa liminar. Sentado numa liminar, que não era o ideal, né? A gente sabe disso. Exatamente. A ministra Carmen Lúcia, ao suspender por 120 dias, ela fala isso, que muito incomoda a ela como relatora do processo. Esse processo está há tanto tempo sem uma definição ali dentro do Supremo Tribunal Federal. E realmente você, como juiz do caso, né, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal é um juiz, ele está relatando ali o caso que vai a uma corte, a um plenário com mais 10 julgadores, no nosso caso com mais 9, porque o Barroso vai se declarar impedido, ou já se declarou impedido, melhor dizendo, porque ele assinou a petição como procurador do Estado do Rio de Janeiro, e deve realmente ser incômodo você não conseguir pautar um processo. Mas ela atendeu parcialmente ao pleito do Estado do Rio, que conseguiu apoio de outros estados, inclusive não produtores ainda, mas potenciais produtores de petróleo, para tentar adiar esse julgamento e articular uma saída que seja menos danosa para os produtores, não a longo prazo, mas isso pela construção do parlamento, que é um exemplo prático, é esse novo pacto federativo proposto pelo governo Jair Bolsonaro, proposto aí pelo ministro Paulo Guedes, o ministro da Economia. Ele prevê que aquele percentual que foi aprovado lá atrás do pré-sal, que seria direcionado somente para a saúde e educação, para o bolo da saúde e educação para ser dividido para o país, ele propõe tirar esse percentual da saúde e da educação e redistribuir com os municípios. Para os municípios é ótimo, porque ele vai ter dinheiro que pode utilizar ali em todos os setores. Para o projeto que foi feito de investimento, a gente não sabe se vai ser tão bom assim, né? A gente tem que esperar o decorrer do tempo para ver como vai ficar. Só que na visão do ministro da Economia, na visão na atual visão econômica do país, o que vai acontecer nessa discussão é que você vai tirar um percentual de investimento do pré-sal, da saúde e da educação, mas você não vai ferir os mínimos constitucionais em nenhuma dessas duas áreas que são essenciais para o país. Então seria uma divisão maior, um rateio maior para os municípios. E eu acho que dessa forma, embora eu não
não concordo no todo em tirar esse dinheiro da saúde e da educação, mas dessa forma você pode fazer o seguinte: atender ao pleito dos não produtores, aumentando para eles o repasse de royalties e participação especial, e ao mesmo tempo blindar, proteger os produtores de petróleo. Pode ser, ainda não tive uma resposta concreta do Ministério da Economia se essa redistribuição dos royalties que eles propõem atinge ou não o percentual dos produtores. A gente ainda aguarda essa resposta e o Pacto Federativo ainda caminha aí, acho que engatinha ainda no Parlamento Nacional. Pois é, Arnaldo, e vamos agora a esse comentário, que também é quase que uma manchete da Folha. O dono do posto na rua Rocha Leão é preso por fraude nas bombas. Essa história de fraude nas bombas é uma coisa recorrente, antiga, a gente fala. Você ouve, né? Às vezes você tem teu carro, algum amigo fala assim: Arnaldo, ó, não abastece ele não, porque a gasolina não é boa e tal. A gente tem umas histórias dessas. Me parece que nesse caso o problema é de calibragem das bombas. Isso, calibragem do bico, né? É, do bico. Do bico das bombas. É que às vezes te tira 1 litro, 2 litros, numa quantidade de 10, de 20 e tal. Agora, existe muito também do combustível adulterado. Sim. Né? Isso tem muito, e curioso, porque é um meio difícil, é um mercado difícil, né? E tem muitas acusações aí nessa história. Teve um posto na 28 de março, não vou dizer o nome, que resolveu botar o álcool com preço lá embaixo, e botou. No dia seguinte teve uma denúncia de outros postos que partiram de outros postos, né? Para verificar. Aí o Inmetro foi lá, verificou o álcool do cara, estava perfeito, não tinha nada. Essa questão do álcool tem uma outra discussão até interessante para Campos, que é o dono do posto comprando direto das usinas. A gente tem uma usina aqui que prepara etanol. Mas aí é um outro debate. Mas agora, isso já tem há muitos anos. E aí é um debate, e eu acho importante. Eu acho que seria, para quem tem carro, meu carro anda álcool também, flex. Para quem tem carro, seria ótimo se o dono do posto pudesse comprar legalmente. Você já imaginou? Mesmo com os impostos. O álcool é produzido aqui na cidade, no caso. Seria muito mais barato o frete. Não precisa atravessar, não passa por ninguém. Olha, eu me lembro que o álcool, vamos supor, vou dar preço só de, não sei se era isso, mas eu me lembro que Campos, digamos, o álcool estava custando R$2. Um exemplo. E eu fui a São Carlos, no interior de São Paulo, uma região de alta produção de etanol. Eu paguei R$1,20, 80 centavos de diferença do álcool para de lá para cá. A carga tributária nossa no Rio é uma carga tributária abusiva, né? Disso aí ninguém tem dúvida. Sempre que a gente recebe alguém da área econômica aqui, sempre fala da dificuldade de se empreender no Rio, de atrair novas empresas para o Rio, justamente por essa carga tributária que que é abusiva, né? Mas vamos voltar ao caso do posto, que é um caso importante, nesse posto específico também, né? É um caso importante para a cidade. O que aconteceu ontem? Teve uma ação do Ministério Público junto com o Inmetro, para verificar uma denúncia aí de que essas bombas estariam fraudadas, como você mesmo colocou, na calibragem do bico, e que o que acontece? O que um agente lá da operação, que não quis se identificar, explicou a Catarine Barreto, nossa estagiária que acompanhou o caso. Ele explicou que é o seguinte: você vai abastecer, você pede uma quantidade X de gasolina, passa pelo registro da bomba como se tivesse passado aquela quantidade X, mas o que chega ao tanque é uma quantidade menor. Então é uma fraude. Isso está beneficiando ao dono do posto. Ele está vendendo um produto que ele não está... Ele está recebendo por um produto que ele não está efetivamente vendendo. Essa ação aconteceu ontem à tarde e o identificado como proprietário do posto, é até perigoso, porque a gente arriscou ontem no jornal em colocar dono do posto, mas é o que se apresentou como tal, né? Não tem como... E como a polícia o identificou como tal, como dono do posto, foi levado para o Rio de Janeiro, para a cidade da polícia, no Rio de Janeiro, preso em flagrante por conta disso. Se você observar, Marco, e quem tiver acesso ao Jornal Folha da Manhã, na edição de hoje, a nossa primeira foto, um frentista abastecendo um carro. As mangueiras do lado onde o frentista está abastecendo o carro, elas estão liberadas. As mangueiras do lado de cá tem um lacrezinho vermelho aí em cima
em cima da bomba, não sei se a impressão ajuda para identificar, mas como eu vi a foto original, tem um lacres em vermelho bloqueando aquelas duas mangueiras. São oito mangueiras dentro dessas bombas do posto em que foram identificadas essas fraudes na questão do combustível. É uma questão que a gente acha salutar que tem essas operações. Acho que todos os postos têm que realmente passar por isso. Estou protegendo a nossa, justamente, a gente nosso já paga um dinheiro, combustível né? caro demais. A gente já paga um combustível caro demais para a gente ainda ser lesado dessa forma na cara dura, né? Na cara dura. Eu acho que o proprietário aí do posto tem o direito de defesa dele, mas se não fosse algo tão sério, não sairia preso em flagrante e levado para o Rio. Não foi nem uma prisão que foi aqui em Campos, efetivada aqui em Campos, não. Foi levado para a capital do estado porque tem um setor específico que apura esse tipo de irregularidade. Pois é. E vamos seguindo. Previdência em investigação. Vereadores prorrogam a CPI do Previcampos por 90 dias. Exatamente. CPI do Previcampos, presidido pelo vereador Genásio, né? E vem aí mais 90 dias para investigação. A CPI do Previcampos, ela mira exatamente o Fundo de Previdência Municipal, que é suspeito aí também de várias irregularidades, suspeito de investimentos em folhas podres, investimento em negócios que estavam fechando as portas, e auditorias aí apontam rombo aí perto da casa de meio bi, né? Então é um valor altíssimo, valores suspeitos. É bom a gente colocar sempre isso, a gente precisa que isso seja apurado ainda, e a CPI é mais um instrumento para tentar descobrir o que aconteceu com o dinheiro do servidor municipal. O Fundo de Previdência, como o nome diz, né, é um fundo previdenciário municipal, Previcampos, em que é alimentado com o dinheiro do servidor público. Ele que contribui para fazer a caixa ali ficar girando. Claro que tem aporte do município. Teve agora uma recuperação de 30 milhões junto ao INSS, e isso entra ali também para fazer esse dinheiro render. É natural que se façam investimentos com esse dinheiro, que façam investimentos em outros empreendimentos para fazer esse dinheiro render claro, fazer, lógico, não pode botar na poupança. O caixa previdenciário crescer, mas existem algumas operações suspeitas, sobretudo no fim da gestão Rosinha Garotinho, entre elas algumas envolvendo até o famoso, extremamente conhecido Rei Arthur, empreendimentos do Rei Arthur, alguns investimentos em prédios em empresas que estavam falidas. Então, são relações suspeitas que estão sendo apuradas. Acho que ninguém deve ser condenado, assim como eu falei da questão do proprietário do posto, vale o mesmo tanto para o proprietário do posto, vale o mesmo para político, vale o mesmo para todo mundo dentro do judiciário, ou deveria valer o mesmo para todo mundo, né? É bom a gente fazer esse adendo. Claro que ninguém pode ser condenado antes, né, de que seja realmente apurado, investigada a situação. Mas é salutar que a Câmara investigue. Eu acho que demorou muito até. Se tinha essa suspeita desde lá do início do mandato, não sei só porque agora consegui instaurar essa CPI, mas, enfim, se conseguiu instaurar, conseguiu prorrogar e que se chegue a um resultado efetivo para mostrar à população se houve desvio, qual foi o desvio e qual vai ser, eu acho que mais importante que tudo isso, qual vai ser a forma de tentar reaver esse recurso que é do servidor público. Pois é, Arnaldo, e é aquela história, né? Se você trabalha duro para ganhar seu dinheirinho, né? Nós estamos aqui com o Aníbal, um trabalho danado, todo o seu talento, anos de... Aí você quer investir 2, 3, 4, 10 mil reais. Estamos falando em pessoas físicas. Você não vai procurar informações da empresa que você vai investir? Justamente. Claro que vai, né? E a não, peraí, eu vou botar meu dinheiro em ações daquela companhia. Vamos ver se aquela companhia está saudável. Né? Qualquer bom corretor no mercado vê isso para você. Não é possível. Exatamente. Né? E a celeridade que alguns processos aconteceram é bem diferente do trâmite normal que a prefeitura apresentava em outros investimentos. Sobretudo depois de já consolidado o resultado da eleição municipal de 2016. Pois é. Então, realmente, suspeito. Dizer que é uma transação suspeita não é crime nenhum. É dizer que realmente existe ali uma dúvida no que aconteceu nesses 3 meses finais, sobretudo nesses 3 meses finais da gestão Rosinha Garotinho com relação ao dinheiro do Previcampos. Agora, se há realmente algum tipo de irregularidade, só o tempo e as investigações poderão mostrar. Bom, e que jogo ontem, hein?
Rapaz, fala desse jogo, não. Um jogo... Não, tudo bem, mas tem que falar. Olha, a gente já fala... É porque é aquela história, né? Quem arranca o empate no final ainda sai feliz, né? Mas assim, um jogão, um jogo aberto. O Flamengo não demonstrou o futebol que vem demonstrando nas últimas partidas. O Flamengo mostrou um certo desgaste. Natural também, Natural, né? E é interessante que mostre agora para ver se poupa o time no domingo contra o Grêmio, apesar de ser o Grêmio. O Flamengo tem uma boa vantagem, dificilmente perde o título brasileiro. Por mais que a gente seja torcedor, e às vezes até exagerado, mas quando a gente escreve esporte, a gente deixa um pouquinho a paixão de lado. Não foi o caso. Quantas rodadas faltam? O Flamengo tem um jogo a mais, mas faltam 6 rodadas. Faltam 6 rodadas. Então para o Flamengo faltam 5. Para o Flamengo faltam 5. E se ganhar do Grêmio, já é o campeão. Não, precisa de um tropeço. Precisa de 2 tropeços do Palmeiras para ser campeão sem jogar na próxima, na rodada da final da Libertadores. Acho muito difícil. O Palmeiras também está embalado, o Palmeiras está fazendo uma campanha... É porque a campanha do Flamengo ela é um ponto fora da curva, porque a campanha do Palmeiras é uma campanha de clube campeão. Muito boa, exatamente. Agora o Flamengo está fazendo uma campanha excepcional. Uma campanha Mas eu acredito que o Flamengo tinha uma certa... Porque todo mundo... Nós estamos aqui com o Aníbal, que é um vitorioso no vôlei. Todo mundo tem suas conquistas pessoais, além de simplesmente ganhar o título. Você tem por exemplo, eu acredito que dentro do Flamengo alguém queira... vamos ser campeões com antecipação, porque nós batemos o recorde, né? Porque, não, pode ser. Antecipado vai ser. O Flamengo fez uma proposta ali de dividir com os jogadores. Eu estava lendo isso no Globo Esporte do dia, interessantíssimo, né? De dividir prêmios. Interessantíssimo. Tem premiação para os jogadores por rodada no G4. E o Flamengo está aí a 26 rodadas, mais eu acho. Hoje já chega na casa dos 30 rodadas no G4. Acho 200 mil por rodada no G4. É um bônus. Quando você tem, né? Exatamente. Quando você tem uma situação financeira equilibrada e resolvida, é a coisa mais fácil. Eu só acho também o seguinte, que dentro do Flamengo, eu acho que a administração muito boa, para frente, moderna, atual, dando exemplo no Brasil como se administra futebol. Mas, por exemplo, tem que... fazer um pouco a cabeça dos nossos jogadores. Ainda tem certas manias de dar entrevistas e falar umas bobagens em entrevistas que só pegam mal para eles depois e cria raiva sem necessidade, né? Nesse ponto eu admirava o Zico. O Zico jamais diminuiu um adversário. Ontem o Bruno Henrique falou uma bobagem, para quê? Ainda falou que perdeu, né? Tá tão acostumado só a ganhar que um empate... Falou como foi uma derrota. Não precisa. Aí você abre a porta para o outro falar uma bobagem, falar um negócio, você devia calar a boca, respeitar o time. Mas tem que respeitar. Você tem que ter respeito. E clássico é clássico, né, gente? Claro. Acho que até uma coisa que é diferente. Um clássico de futebol é um clássico de futebol. O time pode estar passando, o adversário pode estar passando pela pior fase. Quando chega de um clássico, cresce. O Botafogo cresceu contra o Flamengo. O Botafogo jogou ali, foi um jogo duro também, foi uma vitória ali apertada. O Fluminense também foi um jogo duro, né? Duro de ver. Perdeu só de 2. Perdeu só de 2. Não, foi um jogaço, não foi um jogaço. Porque normalmente é assim mesmo. Fla-Flu é Fla-Flu, né? Exato, clássico é clássico. Então, ninguém esperava um jogo fácil contra o Vasco. Mas quando sai um gol aos 38 segundos, é um time que está embalado do jeito que está. Abre o placar aos 38 segundos do jogo, o primeiro tempo. Todo mundo, pode ser, pode sair, pode vir goleada por aí. E o que acontece? O Vasco vira o jogo, o Flamengo empata, 3-2, vira 4-3, jogo 2 viradas, meu título prontinho, Marco. Título da capa prontinho. Flá vence o Vasco em jogo de 2 viradas e com 7 gols. Título prontinho. Agora eu falei, agora eu vou torcer para manter o placar e vou não ter que fazer outro título, né? Mas não teve jeito, os 48, bati o título aos 45. Falei, agora, 45, né? Vai dar mais não. Bati o título da capa, ainda faltava bater a matéria não estava comigo, estava com o Aldir. Mas bati o título da capa, fiquei na expectativa, saiu aos 48. Eu nem vi o restante do jogo, fiquei batendo aí até dar um título que cabe no espaço. Porque a gente brinca assim com o jornal, né? Quando a gente vê na banca, vê o leitor pega na mão, parece fácil, né? Poxa. Mas até encaixar no espaço certinho aí, com o número de caracteres que tem, às vezes dá um sofrimento. Quanto mais um título desse, um empate que o Vasco arrancou no finalzinho aí, aos 48. O Flamengo continua com uma vantagem considerável, né? Como a gente falou, são 11 pontos, mais um jogo a mais que o Palmeiras, desculpa.
se tira esses 3, caso o Palmeiras vença as próximas 2 rodadas, essa diferença cai para 8 pontos e o Flamengo consiga também vencer, né? Enfim. Mas é uma vantagem considerável. É uma vantagem Flamengo... confortável, mas não é definida. Não pode bobear. Não é. Saiu do Maracanã no domingo com os gritos de é campeão pela torcida. Aí eu saí no domingo, assisti o jogo, depois eu saí aqui em Campos, encontrei com um amigo, aí eu tava com a camisa do Flamengo, aí ele chegou, campeão, eu, não, rapaz, calma aí, vamos ter cautela, tem jogo pela frente ainda. Aí ele falou assim comigo, Arnaldo, isso é papo de jogador, a gente que é torcedor já pode gritar que é campeão já. Eu falei, você tem certa razão, mas eu prefiro ter cautela, acho que é melhor aguardar um pouquinho, esperar, bater e jogador cantando vitória antes, eu acho que... o jogador não fez. Não, eu estou dizendo. A história de jogador mostra cantar vitória antes mostra que não é bom negócio. É verdade. Arnaldo, 7h31, vamos ao intervalo e voltamos para conversar com Aníbal Wagner. Um segundinho só para a gente falar do pagamento de RPA e DAS. Sim. Rapidinho. Que são 3 folhas em atraso, a Prefeitura prometeu o pagamento de uma, começando a liberar hoje. 3,5, né? 3 folhas e meia, em alguns casos, mas tem alguns casos que conseguiu liberar meia, tem outro que deve mais um pouquinho, enfim. Então, tem aí uma questão, mas são 3 folhas e meia em atraso, vai liberar uma, mas lembrando que pode ser tenso para alguns, que todo mundo está esperando dinheiro, quem trabalha tem que receber, não é interessante isso para ninguém, todo mundo que trabalha quer receber. A gente espera, no dia do pagamento, 5º dia útil, a gente nunca teve atraso de salário, mas eu já acordo, a primeira coisa que faço é abrir o aplicativo do banco para ver se o dinheiro está na conta. É natural. Quem trabalha precisa do dinheiro, você faz compromissos com isso. Imagina quem está 3 meses e meio sem receber, vai precisar do dinheiro e vai estar hoje o dia inteiro verificando se esse dinheiro caiu ou não. Mas segundo a previsão da Prefeitura, pode entrar da abertura do expediente bancário, que é agora pela manhã, às 6 horas da manhã, expediente eletrônico, como pode cair até amanhã, durante o feriado. Então, para ficar atento, devem acontecer reclamações, mas a Prefeitura já alertou que o pagamento acontece entre hoje e amanhã dessa folha de RPAs e DAS. Bom, então tá. 7h32, vamos ao intervalo e voltaremos dentro de instantes com Folha no Ar, primeira edição. Chegou a sua nova forma de andar